Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre a alegria dos rivais de Flamengo e de Palmeiras. Tá todo mundo achando que o caminho das Índias tá liberado, né? O caminho parece o Mar Vermelho quando Moisés chegou, botou moral lá, o Mar Vermelho está aberto. E aí, realmente, quem é que tem o caminho da Copa do Brasil nas mãos? Com a saída de Flamengo e Palmeiras, os bichos papões aí, e do São Paulo, que também foi um dos últimos campeões. São Paulo foi campeão, depois na sequência o Flamengo. Bom, quem é que desponta como um dos favoritos à conquista do título? O torcedor do Botafogo está feliz da vida que está classificado e viu os dois rivais sambarem fora Flamengo e Palmeiras, já que Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm os maiores investimentos da temporada. O torcedor do Cruzeiro, que vai ter que fazer a parte dele hoje contra o CRB, também está rindo à toa, está dizendo que talvez Brasileirão a gente não tem elenco, tem que focar no título da Copa do Brasil. Calma que vocês têm que ganhar do CRB em Alagoas. O torcedor do Fluminense também está sonhando. O torcedor do Corinthians sonhando mais que todo mundo. Enfim, vamos falar sobre isso e, é claro, das eliminações de Flamengo e Palmeiras. E tem jogo hoje, a gente vai falar de muita coisa aqui no Dois Toques. Agora, antes da gente conversar, vou pedir para você deixar o like, né? Porque o Dois Toques está crescendo bem. E eu quero agradecer demais a vocês, porque graças à moral que vocês dão aqui no like, no hypar, né? Esse é um bom vídeo para dar uma hypada, né? O canal tá crescendo, tá chegando aí próximo dos 50 mil inscritos e quero agradecer a galera, tenho visto aí, que tem feito suas compras na Amazon usando o link que tá aqui na descrição do vídeo do canal Dois Toques. Muito obrigado, você dá uma moral aqui pro Dois Toques, a gente é afiliado agora da Amazon, comprando seu item Amazon pelo nosso link, você ajuda demais o canal Dois Toques, tá certo? Muito obrigado pela moral. Gente, vamos lá. Primeira coisa, com a queda de Flamengo e Palmeiras, quem será que ficou com um caminho mais propenso ao título? Botafogo? O torcedor do Botafogo, que estava envolvido aí nessas questões mais de bastidores e tal, teve um alívio, né, e viu que dentro de campo, né, mesmo que tudo não esteja maravilhoso, o time não esteja jogando muita bola, o Botafogo vence, o Botafogo se classifica, jogou contra uma equipe de parte de cima de Campeonato Brasileiro, de tabela de Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo teve uma classificação, dá para dizer assim, bem tranquila, muito por conta do resultado que ele fez no Newton Santos. As outras equipes, eu falei para vocês, o São Paulo brincou com a sorte, tomou um gol no final, o São Paulo deixou o jogo perigoso. O Bahia deixou o jogo perigoso. O Fluminense com 2-1 tá bem, deve passar, mas também, de certa forma, tornou o jogo perigoso. Em algum momento ali poderia, o Internacional teve a chance de fazer 2-1, né? Teve a chance de fazer 2-1. Todos os outros jogos eram muito equilibrados. Só o Botafogo e o Corinthians conseguiram transformar os seus jogos de volta em jogos mais tranquilos, né? O Corinthians, o que dizer do Corinthians, né? Conseguiu fazer um jogo que tinha tudo para ser extremamente inóspito, um jogo que tinha tudo para ter uma vibe pesada, né? Acabou se revertendo com a expulsão do Aníbal Moreno logo com 15 minutos do primeiro tempo. E aí, como eu falei para vocês, dia de tensão para quem tá fora, dia de alegria, de extensão para quem tá dentro. Parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Bahia, parabéns ao Atlético Paranaense, pois é, e ao Atlético Mineiro. Falando do Atlético Mineiro aqui, foi uma classificação suada, sofrida. Se pegar os palpites do Dois Toques, vocês vão ver que eu acertei quase 100%. Só errei na classificação de São Paulo, que eu não imaginava que o São Paulo pudesse pagar esse mico, né? Mas pagou. Pagou, é o São Paulo, né? Às vezes São Paulo dá essas São Pauladas aí. Agora, o Atlético Mineiro tornou o jogo muito difícil, mas a grande verdade é que a vitória no Maracanã, ela foi uma salvaguarda e uma espécie de aparelho para se respirar no Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro é inferior ao Flamengo. Ele é inferior no Maracanã, ele é inferior na Arena MRV, ele é inferior no Mineirão, ele é inferior ao Flamengo em qualquer lugar. Então o 1-0 no Maracanã fez com que o Atlético pudesse, a gente pode.
A gente pode. O Atlético perdeu de novo na sua arena, né? O Flamengo já é a segunda vez que joga Copa do Brasil na arena e ganha do Galo. E ganha do Galo. Quase se classificou, mas quase não é classificar-se, né? O jogo foi aberto, o jogo foi bom, o Galo teve chances, o Flamengo teve chances. Agora tem alguns personagens aí, né? Tem Hulk de um lado, Everson de um lado, do outro tem o Samuel Lino e o Wallace Ian, né? Então muita gente falando aí, tá vendo, tem que aprender, moleque não é nada no futebol, não joga nada, tomou uma porrada da vida, isolou, na hora do vamos ver mostrou que é frouxo e tal. Gente, tem dois lados isso, né? A gente reclama que o futebol tá chato, aí chega um moleque desse marrento e tal, aí a gente também reclama que o moleque não pode ser marrento. Tem que decidir, o futebol tá chato e a gente quer que seja chato, ou o futebol vez outra vai ter uns personagens desses aí folclóricos e a gente deixa rolar. Deixa o moleque ser folclórico, rapaz. É claro que o moleque tá arrasado, deve ter chorado e tudo lá, como disse o Hulk, né, o Lianco, na verdade, na saia da mãe, deve ter chorado. Tem que chorar mesmo, tem que aprender mesmo com os erros, né? Tem que baixar a bolinha? Tem que baixar a bolinha porque não é nada no futebol mesmo. Quem é o Wallace Ian? Nada no futebol. Então tem que dar uma baixada na bola. Agora o moleque tem que continuar. Se é o estilo dele mesmo, não é nada forçado, tem que continuar, pô. Senão o futebol fica muito chato, só gente chata, não pode fazer uma falta, não pode dar um tapinha ali, não pode... Ah, por favor também, né, gente? Tem que dar uma animada. E o moleque, de certa forma, dá uma animada. E animou mais ainda quando isolou a bola lá, jogou lá no Mineirão, né? Personagem do jogo, né? Fez muita graça, aí na hora de bater pênalti, bota a bolinha na cabeça, fingindo, ali tudo é uma tática, né? Fingindo que está tranquilo, né? Que tá tremendo por dentro, tremendo, igual a Vara Verde, tremendo. Isolou. Já tinha perdido um gol feito, né? Já tinha perdido um gol feito no jogo, bola rolando, de cabeça, era só ter calma, tal, perdeu. Então assim, tem muita coisa para acontecer na vida desse moleque. E do Samuel Lino também, né? Ah, é seleção, eu falei ontem sobre isso, né? É bom jogador? É claro que é bom jogador, vai engolir ali aquele lado esquerdo do Flamengo. Mas na hora do vamos ver também mostrou que precisa, né, de mais tempo, tem que ter mais confiança, bateu mal o pênalti. E o Flamengo foi eliminado porque Copa do Brasil não são 90 minutos, são 180. Nos 180, o Galo foi mais competente. O Flamengo é mais time? Pode até ser. Mas hoje o Flamengo, como diz o Everson, deu adeus. E o Galo segue na competição, não vou dizer com muita moral não, né? O Atlético Mineiro é aquele time que não inspira confiança na sua própria torcida. É um time que não inspira confiança. É um time que vai para as quartas de final tendo eliminado um gigante, né? Pô, eliminei o Flamengo, o atual campeão, time favorito, contratou aí na janela, tal, gastou, tal. Beleza, vai com essa moral. Mas a torcida do Galo não está sentindo confiança. Com o Bucaramanga foi a mesma coisa, né? Ganhou fora, perdeu na sua arena. O Flamengo a mesma coisa, perdeu. Então, assim, o time do Galo passou na Bacia das Almas, derrubou o último campeão, mas precisa melhorar muito, muito para poder sonhar em chegar mais longe, tá? Vamos falar do outro confronto das 7. Botafogo e Bragantino. Eu vejo o Botafogo, independentemente de se Cruzeiro e Vasco passarem, eu vejo o Botafogo como o time com mais condições de conquistar a Copa do Brasil. Vai ter o cruzamento, pode ter um Botafogo e Bahia, um Botafogo e Cruzeiro, Botafogo e Fluminense e tal. Eu vejo esse time do Botafogo, mesmo do jeito que está, como um dos times, para mim, o favorito nesses cruzamentos de Copa do Brasil, né? Porque com a saída de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, o Botafogo é o time que tem um elenco com mais opções. Ah, mas o elenco do Botafogo ainda está frágil em relação a Palmeiras e Flamengo, tá? Ah, mas perdeu para o Cruzeiro. O Leonardo Jardim, há uma semana, estava reclamando do elenco do Cruzeiro, que era um elenco curto, que era um elenco ainda sem grandes jogadores decisivos. Ele falou isso há uma semana, depois de perder para o Ceará, tá? Então eu vejo Cruzeiro, Botafogo ainda vejo acima, tá? E aí muita gente me perguntando, será que o Botafogo vai contratar? E eu respondo, o Lyon contratou. O Lyon contratou 4 jogadores nessa janela agora. Tá? Então se o Lyon contratou, eu acho que o Botafogo vai contratar ainda, sim.
Botafogo está tratando de algumas questões aí, jurídicas e tal, mas eu acho que o Botafogo, isso tem nada a ver. O scout do Botafogo tem total liberdade. A questão é que o Botafogo quer atirar muito alto. E para atirar muito alto, tem que trabalhar em silêncio e demora. Então, muita gente está descrente que vai chegar reforço e tal. Eu acho que vai chegar reforço sim, tá? E acho o Botafogo um time bem propenso a chegar mais longe na Copa do Brasil. A depender, ainda pode pegar um cruzamento favorável, né? Então o Botafogo passou de uma forma muito serena diante do Bragantino, fez um jogo absoluto na ida, jogou com um time misto, tá? Vale lembrar isso. O Botafogo jogou com um time misto contra o Bragantino. Sem o seu goleiro, jogou com o Léo Link. O titular vai ser o Neto, né? Jogou sem o Cuiabano, que foi o titular do jogo contra o Bragantino, mas a gente sabe que o Alex Telles né, o titular do Botafogo. Jogou sem o Caio Pantaleão. Jogou sem o Alan ou sem o Danilo. Jogou Nilton e Marlon Freitas. Depois saiu o Marlon Freitas com a concussão. Jogou sem Arthur Cabral, Arthur e Montoro. Então foi quase um time reserva para pegar o Bragantino com o que tinha de melhor. E o jogo se desenhou complicado para o Botafogo ali até os 10, 15, 20 minutos. Depois o Botafogo conseguiu controlar a partida e foi tornando o jogo burocrático. É um jogo que você não precisa jogar bem. Você precisa não deixar o adversário jogar. Porque você já tem 2-0, né? O torcedor às vezes confunde. O time continua jogando mal. O jogo tem 180 minutos. Você faz 2-0 nos primeiros 90 minutos, você vai segurando a onda, vai passando o tempo, você não precisa jogar futebol. É só não deixar ter jogo. Copa do Brasil, jogo eliminatório, é isso, galera. É isso. Tá? E aí o Botafogo, depois da entrada do Danilo, encontrou um jogador que pensa mais à frente, um jogador diferenciado, que achou um passe improvável para o Savarino, e aí o Savarino foi lá, fez o gol da vitória, e o Botafogo passou num agregado de 3-0. Então, num agregado de 3-0, uma classificação indiscutível. Tá? Acho que o Botafogo tem mais a comemorar essa classificação e a eliminação de rivais que podem bater de frente do que outros clubes. Acho que o Botafogo tem mais condições de chegar longe. Agora, vamos falar dos jogos 7-6, né? Bahia e Retrô, olha, o Bahia esteve por um triz antes de ser eliminado. Ainda com muitos problemas em jogos eliminatórios, né? O Bahia, naquele momento em que você fala, é agora, hein? É agora, precisa jogar para valer. O Bahia quase perdeu para um time que ocupa a vice-lanterna da Série C. Mas passou, na Bacia das Almas. Mas é outro time que, para mim, não inspira confiança nenhuma, morre nas quartas de final. Bahia e jogo eliminatório é quase que antônimo, né? E o São Paulo, grande decepção, São Paulo, que foi eliminado por um time da Série B. Hoje o Atlético Paranaense ele não consegue se estabelecer nem na Série B. Ele está longe do G4. Mas o goleiro de São Paulo acabou sendo expulso. E aí, com um jogador a mais, o Atlético Paranaense teve a obrigação de partir para cima, fez 1-0, levou o jogo até os pênaltis. E ali o goleiro Santos, ex-Flamengo, surgiu no próprio Atlético Paranaense, pegou só 3 cobranças. E pronto, o Atlético Paranaense está classificado para... É a zebra, é a grande zebra das quartas de final, né? O time da Série B, que não vem num bom momento nem na Série B, está classificado para as quartas de final. Ali é um estádio também, a Arena da Baixada é um estádio que causa pavor também, né? Os caras sabem fazer pressão. Então o Atlético Paranaense, parabéns aí para o Furacão, que está nas quartas de final da Copa do Brasil. E os 2 jogos das 9h30, o Fluminense despachou o Internacional, que era até muito provável, né? Mas o Internacional, cara, quando não perde jogando mal, ele perde cavando a própria cova. O Ronaldo, zagueiro Ronaldo, pelo amor de Deus, né? Aí não adianta, depois que foi substituído, socar banco, não adianta. O cara entregou o gol pro Fluminense, né? Ele erra a saída de bola, o Everaldo arruma ali pro Canóbio, que faz o gol. E o Internacional ali já estava eliminado. Fez o gol de pênalti, né? O Alan Patrick. E teve uma pressãozinha que poderia ter levado o jogo para os pênaltis, mas no final das contas prevaleceu o resultado do Beira-Rio e, como os próprios jogadores, o próprio Alan Patrick falou, né? Muito mais pelo erro do Internacional do que pela qualidade do Fluminense. O torcedor do Fluminense reclamou muito das substituições do Renato Gaúcho, chamando o Internacional para o jogo. Realmente não foi um bom jogo do Fluminense e as substituições deixaram o Fluminense mais vulnerável ainda. Mas o Internacional
é muito incompetente. Então, realmente, o Fluminense está classificado pelo seu resultado lá no Beira-Rio, arrumado de forma extremamente competente e eficaz, tá certo? E o outro jogo clássico, né? Palmeiras e Corinthians, que a gente achou vai pegar fogo e tal. O Aníbal Moreno deu uma cabeçada no jogador do Corinthians, pronto. Ali o fogo ficou brando. E o Corinthians foi só amaciando dali, amaciando daqui, cozinhando o porco. Com 1-0, gol do Bidu, aí já era, né? Com o jogador a menos. A torcida já pegando no pé, xingando Abel, e Abel fazendo gestinho pra torcida e tal. A relação já azedou faz tempo, né? E esse time do Palmeiras prova que não é lá essas coisas também. Toda vez que o Palmeiras tem um jogo grande, um jogo decisivo, o Palmeiras não está ganhando. O único jogo decisivo que o Palmeiras ganhou foi na Copa do Mundo, ganhando do Botafogo nas oitavas de final, né? E tirando isso, o Palmeiras simplesmente não conseguiu fazer um gol no Corinthians, nos 4 jogos que fez até o momento. Um gol, o Palmeiras não fez um gol no Corinthians. É isso aí, né? Então nós temos os classificados, temos os eliminados. Quem está classificado sorri, quem está eliminado chora, reclama, é gramado sintético, é sei lá o quê. Vai ter que chorar e tem que correr atrás, porque tem time que ainda tem coisa para disputar. Tem outros que o sonho acabou. Eu fico por aqui. Um abraço grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.